O tema que eu quero falar hoje é faça a diferença. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, às vezes nós perdemos um pouco da visão real pela qual nós somos salvos. E muitas das vezes nós passamos a viver uma vida para nós. E muitas das vezes essas bênçãos maravilhosas que nós temos, nós retemos para nós. Eu tenho plena certeza que Deus nos abençoou para a nossa edificação, para a nossa alegria, para o nosso gozo, para a nossa paz, mas para que nós também possamos abençoar outras pessoas e fazer a diferença. A igreja do Senhor Jesus, ela tem que fazer a diferença onde ela estiver colocada. Se a Igreja Batista Ebenezer foi tirada desse lugar aqui e ela não fizer falta, então ela não servia para nada. Concorda comigo? Ela tem que fazer diferença aqui. E a irmã Rita, ela falou alguma coisa interessante aqui, que a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa que o que eu falo aqui, Deus consegue colocar no coração de cada um, de acordo com a necessidade de cada um. E nesta noite, eu quero falar sobre fazer a diferença, e eu quero falar também que eu vou ministrar uma palavra aqui que seria uma salada mista. E você vai escolher os sabores que Deus vai colocar no seu coração. E dentro desse pensamento faça a diferença, eu quero ler duas referências bíblicas. Uma em Lucas 8, 16, apenas um versículo. Nós vamos trabalhar em cima disso aqui, que diz assim, Lucas 8, 16, diz assim: ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que estejam entram vejam a luz. Ninguém acende uma candeia, uma lamparina, uma lâmpada e coloca um vaso em cima dele ou coloca debaixo da cama. Normalmente é onde estão as lâmpadas, num lugar que consegue iluminar todo, num lugar visível. Isso faz a diferença. É assim que faz a diferença. Se você acender uma lâmpada, uma lamparina, qualquer coisa, e colocar um vaso, acabou, não vai fazer diferença. Então aqui já tem uma bênção grande para a nossa vida. Todas essas ministrações aqui, elas não terão muito valor. Todas essas bênçãos elas não terão muito valor se nós não conseguirmos refletir elas para o mundo carente, se elas ficarem apenas conosco. E existe alguma coisa interessante que o nosso pastor, ou o nosso doutor Alex falou. Aquilo que você ouviu, aquilo que te confrontou, se você não colocar em prática de hoje até amanhã, possivelmente depois de amanhã você já esqueceu, já passou, você não vai colocar mais. Isso significa que você tem que começar hoje, amanhã, colocar em prática aquilo que Deus falou aqui e aquilo que Deus vai falar com você essa noite. O outro texto que eu quero ler está em Daniel, no capítulo 3, do verso 28 ao 30. E aqui já fala de uma diferença que aconteceu. Olha lá. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus senão o seu Deus.
Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfema contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Aqui está uma diferença que foi feita de servos de Deus, que estava de acordo com a mensagem da irmã Rita. Algum tempo atrás, a Globo colocou uma frase da seguinte maneira: tente, invente e faça algo diferente. Interessante, né? Tente, invente e faça algo diferente. O Dr. Alex falou isso aqui. Se você faz as mesmas coisas do mesmo jeito, vai ter sempre o mesmo resultado. Se você quer ter resultado diferente, você tem que fazer coisas diferentes. Se você somar 2 mais 2, vai dar o quê? 4. E se você somar 2 mais 3, vai dar 5. Se você só inverter os fatores e somar 3 mais 2, vai dar 5. Agora, se você quiser que dê 10, você vai ter que multiplicar 2 por 5. Ou você vai ter que somar 2 mais 3 e 3 mais 2 para dar 10. Nós precisamos saber o que nós queremos alcançar, para saber como que nós devemos fazer. Então, eu quero fazer 2 perguntas aqui para nós, antes da gente, como introdução. A primeira: será que Deus daria o seu Espírito Santo para uma pessoa por nada? Preste atenção. Será que Deus daria o seu Espírito Santo para uma pessoa para nada, para não fazer nada? Uma pergunta. Eu aqui, pastor Carmo, Senhor, me dá o teu Santo Espírito. Ele dá, eu vou para casa dormir, comer, e fazer nada. A segunda pergunta: Deus te deu o Espírito Santo dele para você não fazer nada? Agora é para você ou para mim. Para que Deus te deu o Espírito Santo dele? Para nada. Para que Deus me deu o Espírito Santo dele? Para nada. Não pode ser. O amor de Cristo na cruz do Calvário, a redenção, o preço que Deus pagou para nos salvar, para nos dar o seu Santo Espírito, para nada, está errado. Isso significa que nós, obrigatoriamente, temos que fazer a diferença. Eu vou ser categórico com vocês. Categórico. E vocês podem me confrontar. Se alguém que recebeu o Espírito Santo de Deus não faz diferença, eu fico questionando se ele recebeu o Espírito de Deus. Se alguém disser para mim que tem o Espírito Santo de Deus e ele não fizer nenhuma diferença, eu vou ficar perguntando: que Espírito Santo de Deus é esse que está nessa pessoa? Irmãos, obrigatoriamente, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós recebemos a salvação de Deus, nós temos que fazer a diferença. Sem nenhuma desculpa. Não tem desculpa. Você não tem, não, porque eu sou feio, porque eu sou bonito, porque eu sou pobre, porque não tem. Você tem que fazer a diferença. Quem é que falou sobre o dízimo aqui, as ofertas? A irmã Danila. E ela citou uma pessoa pobre, viúva, desamparada, que fez a diferença. Se aquela viúva pobre, desamparada,
fez a diferença, ela fez a diferença tão grande que está registrado na palavra de Deus. Então todos nós podemos fazer. Amém? Então essas duas perguntas para você. Ainda mais algumas coisas para você pensar. Eu quero criar uma base primeiro para me poder ministrar aquilo que eu quero que Deus tenha colocado no meu coração. A gente vem de uma cultura que nós ficamos assim meio perdidos na nossa fé cristã. Eu tenho uma longa história de igreja, de conhecer, de ver. Eu sou assim meio abobado, mas eu sou muito observador. E muitas das vezes nós ficamos perdidos no Deus que nós cremos. E muitas das vezes nós pensamos que nós cremos num Deus que, em vez de ele ser o vencedor, ele é o derrotado. E aí a nossa fé é abalada. Por quê? Porque eu fico pensando que Deus não vai cuidar de mim. Que Deus não vai me sustentar. Eu preciso... E por aí nós criamos muitas coisas erradas na nossa vida. Alguns versículos, eu nem vou ler, eu vou citar aqui para você pensar. Eu coloquei aqui, eu vou citar esses versículos, mas antes eu quero citar algumas coisas de que é Deus. Olha, Deus é refúgio, é fortaleza, é rocha, é escudo, é socorro. Vocês já viram isso na Bíblia de vocês? O que é fortaleza? É onde você entra e você está seguro. O que é refúgio? Também é onde você refugia quando a coisa está ruim. Né? Nesses países aí que vivem fazendo guerra aí, eles têm os refúgios subterrâneos para uma guerra, aquela coisa toda. Você entrou lá e deixa a bomba cair, tá lá, você está seguro. O que é rocha? É lugar de segurança. Salmo 40, ele me tirou, me colocou sobre a rocha. Salmo 46, Deus é meu socorro, é meu refúgio. Salmo 27, ele é a minha luz, a minha fortaleza, e por aí vai. Eu estou colocando isso para a gente entender quem é o nosso Deus. Esse é o meu Deus. Se esse é o seu Deus, a gente pode dizer, a quem eu temerei? Isso é ponto-chave na nossa vida. Nós não podemos ser filho de Deus, nós não podemos ser salvo por Deus, nós não podemos estar em Deus e estar à mercê de qualquer coisa. Eu sei que aqui na igreja, tem muito homem forte, valente, corajoso. Mas eu tenho certeza que aqui não tem nenhum homem que tem coragem de pegar o filho do governador. Estou falando do filho do governador por ser um ser humano. Pegar ele, dar uma esfolada nele, dar uma ataca nele, jogar ele no chão e humilhar ele. Eu tenho certeza que não tem nenhum homem aqui que tem coragem de fazer isso. Tem? Gente, quem é que pode pegar um filho de Deus e dar uma ataca nele? De Deus. O governador é um homem igual a nós. Você pode falar, eu vou. Ele é igual eu. Eu não vou. Eu posso dizer assim, eu tenho coragem, mas não sou doido. E quando nós somos filhos de Deus, nós estamos nessa graça maravilhosa que foi ministrada aqui. Por isso eu falei, eu vou pegar esses ganchos aqui para melhorar a nossa edificação. Eu, quando era criança, eu devia ter talvez uns 5, 6 anos, não me lembro a idade. Meu pai tinha uma roça fora de casa. E a gente tinha uma terra pequena, não dava para plantar roça, então a gente plantava roça fora de casa. E às vezes era longe. E devia ser uns 3, 4 quilômetros fora de casa. E meu pai foi um dia para lá,
Eu não sei por que ele me levou, porque eu não servia para fazer nada. Eu fui na garupa do cavalo e a gente chegou lá, tinha um ranchinho na beira do córrego. E eu na garupa do cavalo e meu pai. E quando a gente, beirando aquele córrego, tinha esses sapos cururu lá no córrego. E eles coachando. Para mim, o barulho daquele sapo parecia o barulho de um boi berrando. Era amedrontador. Na minha cabeça, um sapo daquele era do tamanho disso aqui, com aquele barulhão todo. Eu falei, pai, e se de noite vier um sapo aqui, onde a gente está dormindo? Ele falou, a gente mata ele. Aí eu falei, e se vier muito sapo? A gente mata ele. Eu com medo daquele sapo pelo coachar dele. Parecia um boi berrando. A gente chegou, eu não lembro de mais nada dessa história. Eu não lembro nem do outro dia de manhã. Eu só lembro que, com a conversa do meu pai, eu deitei, dormi tranquilamente, porque eu estava junto com o meu pai, que era capaz de matar um sapo, se fosse lá me pegar, ou vários sapos, se fosse lá me pegar. Meus irmãos, leia. Eu peguei lá, já estava anotado na minha ministração, mas eu anotei lá em Romanos 8,16. Lembra? A irmã Danila ministrou isso. O Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Quem temeremos? Agora, a pergunta que se faz é assim, é só Deus nos criou, nós estamos lá com Ele, é só para isso? Nós não temos nada para fazer? Eu coloquei aqui, para a gente pensar, a irmã Rita, eu não sei se é pastora, eu chamo de irmã Rita porque eu não sei nada sobre ela. Ela disse do cenário histórico que era antigamente. Era terrível. Lembra lá de Gideão? A miséria que ele estava, eles plantavam, hora de colher, vinham os medianitas, invadiam, tomava tudo, levava ovelha, levava tudo. Esse era um cenário. Isso quando não levava as mulheres, as moças bonitas, que é uma barbaridade. Numa guerra, os assírios pegavam alguém de uma cidade vencida, esfolava ele lá na frente de todo mundo, o povo em cima do muro, eles tirando o couro do camarada para mostrar que se eles não rendessem, era assim que ia acontecer com eles. A vida do povo de Deus era assim. E quando, lá no Evangelho, sobre a parábola do rico e Lázaro, que o rico fala lá no final da história, fala, Senhor, manda alguém de entre os mortos ir lá e falar, contar para eles como é que é aqui. Jesus faz alguma colocação, fala, existe um abismo, não tem como, e mesmo que se alguém dos mortos ressuscitasse e fosse lá falar para eles, eles não iam mudar. E Jesus conclui, eles têm a Escritura, os escritas, a lei como escrita e os profetas. Duas coisas. E nós hoje vivemos na época da graça, na época gloriosa. E de vez em quando a gente vê algum crente chuco. Eu vou falar crente chuco dizendo que a vida cristã é complicada, é difícil. Nós temos a lei, os profetas, os evangelhos e o que mais? Só o Espírito Santo de Deus que habita em nossos corações para nos guiar, para nos dirigir. E aí você vai dizer que essa vida com Deus é complicada, é difícil? Você pode complicar isso. Mas se você quiser, você tem a lei, tem os profetas, tem os evangelhos e tem o Espírito Santo para dirigir para uma vida gloriosa, uma vida vitoriosa, para você fazer a diferença onde você estiver.
Eu estou tentando escrever um livro. Homens de decoração. Nós vivemos hoje numa crise de homens. Quem tem, as mulheres que tem um homem aí, segura. Ele não precisa ser nem muito bom, pode ser só mais ou menos. Porque homem, hoje, está em crise. Mas eu estava pensando, eu acho que eu vou escrever, junto com esse livro, vou escrever um outro livro de crentes de decoração. Crente que não serve para nada. Só diz que é crente. Mas vamos lá, vamos fazer a diferença. Eu não vou ler texto, mas eu vou citar as referências. A primeira diferença que eu quero passar para vocês, eu coloquei aqui, cenário 1, uma guerra. Povo de Israel contra os filisteus. E todo dia de manhã aparecia um homem lá do meu tamanho, franzino, e dizia assim: se tiver um guerreiro capaz de enfrentar o pastor Carmo e vencer, nós vamos ser escravos de vocês. Esse homem chamava Golias. Desafiava o exército do povo de Israel. Ninguém tinha coragem. No outro dia, a mesma história. Ninguém ia. No outro dia, a mesma história. Aí aparece um gurizinho chamado Davi. Foi lá levar umas comidas para o soldado que estava lá na batalha. Não sei nem o que o soldado estava fazendo lá, que estava se borrando. Eu não sei se era soldado, não. Ele chegou lá, ouviu aquele gigante. Aí falou: uai, tem alguma coisa errada aqui. Esse homem confrontando o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, Deus criador, Deus de tudo, de tudo. Você sabe que Deus é tão poderoso, Ele é tão tudo, que a chave do inferno está na mão de Deus? Tem gente que acha que o diabo manda no inferno. Se o diabo mandasse no inferno era ar-condicionado, era boate, era toda bagaceira que tem aqui, ele tinha colocado lá. O inferno, Deus criou, é a cadeia onde Deus prende o diabo e os seus anjos rebeldes. Deus é Senhor do inferno. Sabia disso? Alguém pode assustar, mas pode ler na Bíblia. Lá em Apocalipse está escrito, lá em Apocalipse 1,18, parece que está escrito que a chave do inferno está na mão de Deus. Lá entra quem Deus quer e sai se Deus quiser. Pronto, acabou. Esse é o Deus glorioso. E esse era o Deus que o Golias estava confrontando. E Davi chegou: não, para aí, tem alguma coisa errada. Os irmãos de Davi: olha, não vem, nós não quer pirralha aqui não vem dar palpite aqui não. Ele já devia estar com ciúme de Davi ter sido ungido rei, né? Não tinha entendido muito, mas ó, nós estávamos lá na fila, eram os primeiros da fila, e ele chegou por último, e a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros, e Davi entrou nessa. Isso possivelmente ele já tinha algum ciúme. Até aquele momento, o personagem principal era quem? Golias. Ele estava sobressaindo sobre tudo. Sobre Saul, sobre os soldados, sobre tudo. Quando Davi chega e diz: não, eu sou um servo do Deus vivo. Eu sou filho do Pai. Eu posso ir lá enfrentar porque meu Pai que cuida de mim. Meu pai humano capaz de matar um sapo, meu pai lá do céu é capaz de matar um gigante. Eu posso ir. E ele fez a diferença. Agora, uma coisa interessante. Olha como Deus é maravilhoso. Não foi Davi que preparou aquele cenário. Não foi Saul que preparou aquele cenário. Nem foi o filisteu que preparou aquele cenário.
Quem preparou aquele cenário? Foi Deus. Isso aqui é tremendo isso aqui. Guarda para você. E quem preparou Davi? Foi Deus. É assim que Deus quer nos usar. No cenário que Ele prepara e no preparo que Ele nos dá. Irmã Rita falou, o que eu estou falando aqui para vocês é fácil demais. Vocês vão dizer amém para o que eu falar aqui. Estou falando para pessoas que conhecem. Uma certa vez em São Luís de Monte Belo, quando a gente implantou o ensino religioso, a gente teve o maior rebuliço na cidade. O povo queria acabar com a gente, os católicos. E eles fizeram toda a tentativa. E uma das tentativas que eles fizeram foi tirar o delegado de ensino, que era da nossa igreja, que tinha abrido as portas nas escolas para nós. Eles não queriam que a gente desse aula nas escolas. Então, eles convocaram uma reunião com os vereadores para ver se o vereador conseguiria barrar nós. E a gente ficou sabendo da reunião, a gente convocou todas as igrejas, eu era o coordenador, e a gente era um trabalho que era feito com todas as igrejas evangélicas de São Luís, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja de Deus, todas as igrejas. E nós lotamos o auditório da Câmara. A gente era a maioria. E os vereadores aí, tudo era crente, tudo lá, bonitinho. Né? Porque a maioria era crente, político, vocês sabem como é que é, né? Eles faltaram converter lá. E todo mundo, os crentes dando testemunho, falando tudo. E terminou a reunião, né? Nós ficamos vitoriosos, a gente conseguiu e fomos para casa. Só que os católicos não deram por vencido. Eles conseguiram marcar outra reunião para outro dia, quase secreta. Quando a gente ficou sabendo, já estava em cima. A gente conseguiu uma meia dúzia de crente e fomos para lá. Aí os vereadores, tudo era católico. E estava lotado de católico. Eu lembrei de Jerusalém, quando Jesus foi crucificado. Todo mundo gritando e gritando palavra de ordem contra os crentes. Os crentes murchinho, pastor Carlos murchinho. E eu pensei, e agora? Ontem não precisava ninguém dar testemunho aqui. Porque estava cheio de crentes. Hoje precisa. E cadê? Eu peguei a minha Bíblia e dirigi aos católicos. Falei, nós estamos pregando a palavra de Deus para que o povo possa ter opção entre ser crente e ser católico. Quando eu fiz isso, alguém pulou a grade lá para me pegar. O vereador pegou o camarada e segurou. Eu fui para minha casa, escoltado pelos crentes. É fácil pregar aqui. É fácil dar testemunho aqui. Agora, confrontar um exército, um Golias, tem que ser homem que tem o preparo de Deus. Que esteja conectado, ligado com intimidade com Deus. E como que Davi foi preparado? Lá no campo, no sol, no frio, enfrentando o urso, enfrentando o lobo. Talvez passando fome. Lá. A semana toda, porque quando Samuel foi ungir ele como rei, possivelmente era um final de semana, um domingo, um dia de descanso, onde é que Davi estava? Lá no campo. Deus estava forjando Davi. E muitas das vezes nós não queremos ser forjados, nós queremos estar na nossa cama, que a nossa mamãe, o nosso papai leva soco para nós, cuida de nós, paga nossas contas, faz tudo por nós, e nós queremos fazer diferença. Não vamos fazer. E a partir daquele momento, Davi fez a diferença para a nação de Israel e para os filisteus. Todos conheceram que ali tinha um servo do Deus vivo. O outro cenário
É o texto que eu li aqui, quando Nabucodonosor faz um decreto, e aqui já muda o contexto. Porque em Daniel estava presente, eu coloco aqui que Daniel, ali no contexto do Sadraque, Mesaque e Abidnego, ali estava o mundo todo. Porque Nabucodonosor tinha conquistado todos os reinos ali. E aqui diz que ele convidou todo mundo, os sátrapas, os prefeitos, os oficiais, tudo. Era um encontro mundial naquela época. Deus preparando o cenário, Deus é maravilhoso. Eu amo esse Deus nosso. Eu amo a maneira que Ele trabalha. Eu confio nele porque eu sei que Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. E aí, os exilados, Sadraque, Mesaque, Abidnego, eles tiveram que fazer o quê? Crer que Deus cuidaria deles, crer que o Deus era capaz de livrá-los da boca, da mão, do poder de Nabucodonosor, que era o rei, que era o cara que tinha nas suas mãos o poder de vida ou de morte, pensava ele. Até aquele momento, a estátua Nabucodonosor era o personagem principal. Todo mundo era os coadjuvantes. E quando ele se dispõe a não negar o nome do Senhor, eles passam a ser os personagens principais. Irmãos, esses jovens que frequentam a igreja e depois vai para a faculdade e vira casaca lá por causa de ideologia de gênero, essa coisa que estão aqui na igreja, eu não sei não. Eu acho que eles nunca conheceram o Deus verdadeiro. Ontem, eu conversando com o irmão Gumerci rapidamente ali, ele falando de um pastor que ele assistiu a mensagem dele lá na primeira igreja, e em alguma coisa eu falei, irmão, o senhor consegue negar a Deus? Não. Por quê? Porque Deus está enraizado no meu coração. Quem conhece verdadeiramente a Deus, quem sabe quem é Deus, quem converteu de verdade, ele morre e não nega a Deus. Ele faz a diferença. Eu louvo o Senhor. Eu continuo falando isso. Deus vai levantar uma igreja para mudar o contexto da história que nós vivemos. Eu oro a Deus para que essa igreja seja aqui em Palmas, e oro a Deus para que seja a Igreja Batista Ebenezer. E oro a Deus para que seja você ou eu para fazer essa diferença. Olha o tamanho da diferença que esses camaradas fizeram ali, ó. Quando Nabucodonosor diz, olha, eu vou baixar um decreto agora para que ninguém fale mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Se fizer, a casa dele vai ser destruída. Porque ele é o Deus que livra da morte da fornalha de fogo ardente. Deus quer homens assim. Deus quer mulheres assim. E às vezes tem pessoas que brigam com o pastor, brigam com a liderança da igreja, porque ele quer aparecer só aqui. Irmãos, tem uma obra lá fora. Tem um mundo lá fora. E mais uma vez, quem preparou esse cenário foi Deus que preparou esse cenário. Foi Deus que preparou esses homens para, se precisar, morrer por ele. Não tem vida fora de Deus. A gente tem que chegar a essa conclusão. Se você quer vida, é somente em Deus. Se você pular do barco, você morre. Para encerrar, muitas das vezes
Eu vou entrar num ponto muito sério aqui. Muitas das vezes nós achamos que o nosso preparo é só Bíblia. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram preparados em toda a cultura da Babilônia. Isso significa conhecer todas as ciências. Se você pensa que preparar para a obra de Deus é só Bíblia, você não vai fazer a diferença. A Bíblia, ela é o alicerce, ela é tudo na nossa vida, mas nós precisamos de conhecimento de toda a área possível. Um jovem, crente, que não estuda, que não cresce, como que você vai fazer a diferença? Como que Daniel, Sadraque e Mesaque faria diferença se ele não soubesse a ciência do Egito? Porque eles ocupavam os cargos maiores. Porque eles tinham conhecimento. Nós não faremos diferença se nós pensarmos que é só Bíblia e só oração. Não estou dizendo que Bíblia não é importante, vocês sabem, conhecem, sabem disso, como a palavra de Deus é importante na nossa vida, como orar é importante na nossa vida, como as coisas de Deus é importante, mas nós temos que crescer em toda a área. E tem um detalhe, tem muita gente que quer ter conhecimento bíblico, quer ter conhecimento na escola, quer passar em concurso. Eu já parabenizei, nós já oramos pela irmã Denise que passou no concurso. Eu espero que outros irmãos aqui passaram também, que vários fizeram, e nós podemos um dia reunir, fazer um culto de ações de graça, assar carne, comer, não pode beber refrigerante mais, né? A gente toma suco, e louvar o Senhor por essas vidas que batalharam. Agora eu tenho certeza que a irmã Danila, ela não aprendeu, ela não passou esse concurso para aquele processo de osmose. Sabe o que é osmose? Você põe... Eu vou fazer da maneira mais simples, porque eu não sou cientista, né? Por exemplo, você põe um pão e põe água nele, o que acontece? O pão absorve a água. Tem gente que põe a Bíblia debaixo do travesseiro e dorme em cima dele para no outro dia amanhecer top de Bíblia. Porque enquanto ele dormiu, a Bíblia foi entrando na cabeça dele. Tem gente que quer passar no concurso, aí pega o livro, põe lá debaixo do travesseiro, dorme em cima dele e no outro dia acha que ele aprendeu tudo, matemática, ciência. Não funciona, irmãos. Não funciona. Temos que correr atrás. Temos que estudar, temos que crescer, porque quando alguém precisar de alguma coisa, eu vou chegar no ponto final para encerrar. Muitas das vezes nós fazemos a diferença em relação a Deus, quando nós temos um outro conhecimento e as pessoas reconhecem que nós servimos a Deus. Quantas pessoas já fizeram diferença? Está precisando de um eletricista. E aparece um eletricista na sua casa, que é um servo de Deus. Ele faz um serviço maravilhoso, bem feito. E ele, sem muita coisa, só com o serviço dele, ele dá testemunho do Deus que ele serve. Da honestidade, do preço que ele cobra, da maneira que ele trata seu cliente. Nós temos que estar preparados para tapar qualquer brecha, em qualquer brecha que nós tivermos, nós possamos testemunhar do amor de Deus. Você tem que ser um bom funcionário. Eu fico pensando, quando eu estava preparando isso aqui, eu fiquei pensando assim, a gente podia falar muitas pessoas que fizeram diferença. Por exemplo, Ruth. Se Ruth tivesse hoje, nos nossos dias, o que Ruth faria? Não tem. Não tem roça para ele catar trigo, catar milho, catar arroz mais. O que Ruth faria nos nossos dias hoje?
para ela poder levar o pão para a casa dela. Alguém me sugere alguma coisa? O que ela faria? Dá um toque aí para mim. O que Ruth faria hoje se ela tivesse aqui? Como? Limpeza? Empresa? Não, mas ela não tinha dinheiro para empresa, não. Alguém disse alguma coisa, o quê? Ela seria uma diarista. Ela não ia ficar morrendo de fome lá. Ela e a sogra, ela ia limpar a casa aí para alguém. Ela ia catar latinha aí. Ela ia fazer alguma coisa que ela pudesse sobreviver. Na minha região tem um termo que diz assim: você não é caixote, se vira. Você não é quadrado, se vira. Faça alguma coisa, faça a diferença onde você estiver. Não deixe o barco afundar sem que você faça alguma coisa, irmãos. Eu quero concluir essa mensagem usando o exemplo da candeia. Você é uma candeia no velador ou você é uma candeia com um vaso em cima? Ninguém sabe que você é crente. Você não faz nenhuma diferença. Você não inventa nada. Você não muda nada. Você não serve para nada. Seria um crente de decoração? Não, mas está debaixo do vaso, nem para decoração servia. Deus nos chamou para ser luz nesse mundo. Deus nos chamou para ser sal nessa terra. Ele não daria o Espírito Santo dele, nem para mim, nem para você não fazer nada. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem uma obra para fazer, a qual eu não sei, mas você sabe, e Deus sabe, e Deus já falou para você. Você pode estar dizendo, não dou conta, eu não quero arrumar desculpa, mas Deus já falou no seu coração que quer te usar, que precisa te usar. E você precisa fazer a diferença, que nós precisamos fazer a diferença, individualmente ou como igreja do Senhor Jesus. Amém?